Então a aula de hoje, antes que eu acabo falando demais e acabo perdendo foco aqui. Mas vamos lá, vamos tratar então das progressões. Mas antes de a gente falar das progressões em específico, e aí a gente vai tratar de duas, né, que é PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, a gente vai definir algumas noções, né, para a gente entender basicamente o que seriam essas progressões, né? E a ideia aqui é a associação dessas progressões com uma sequência de números. A gente vai trabalhar com uma sequência de números que elas vão seguir um ordenamento, que elas vão seguir uma regra geral, né? Que você consiga olhar para essa sequência de números e dizer: essa sequência aqui ela é baseada na definição tal. Eu consigo encontrar um padrão, né? Eu consigo encontrar uma maneira geral que eu relaciono, né, todos os elementos dessa sequência de números. E aqui eu posso ter sequências finitas e as sequências infinitas. No caso de sequência finita, né, ou uma N-upla, né, são as aplicações em que a gente vai associar, né? A gente vai associar a posição do elemento, né, 1, e eu vou colocar aqui da forma como foi colocado lá, por exemplo, uma sequência finita, 1, 2, 3. A gente está associando a posição desses elementos com exatamente o elemento, né? Uma sequência finita de 3 aí. E aí a gente consegue montar. Então é uma aplicação, né? Uma regrinha em que eu vou ter, por exemplo, o primeiro elemento dessa minha sequência, né? Primeiro elemento associado aí com A1, o segundo elemento dessa sequência é o meu A2, né? E o terceiro e último elemento dessa sequência seria o meu A3. Então esse conjunto aqui vai representar, né? E aí é um conjunto dos naturais, né? Porque eu estou representando posição, né? Se ele ocupa uma posição, então é um número, né? É um número inteiro, eu não posso ter uma posição menos 1. Então, um número inteiro não, desculpa, um número natural, né? Os inteiros são, né, positivos e negativos, mas os naturais são a parte positiva. Então, se ele está indicando posição, né? Eu tenho a posição primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Eu não tenho menos primeiro ou menos segundo, né? Então, só os números naturais aqui. E aí, exatamente o elemento. Então, a primeira posição, né, da minha sequência é ocupada por um número específico que eu vou determinar aqui como sendo o A1, por exemplo. Né? Segundo número da minha sequência ocupa a posição, a segunda posição, né, obviamente, segundo número, e é o elemento A2. Né? E esse A2, esse A1, A3 aí, só para representar um número diverso. Né? Mas aqui poderia ter qualquer coisa. E aqui, ó, eu consigo trabalhar, né, nessa sequência fugindo dos números naturais aí, por exemplo. Eu posso ter uma sequência em que esses números eles vão diminuindo, por exemplo. Né? Eu posso começar com menos 3, ocupando a primeira posição, o menos 2 ocupando a segunda posição e o menos 1 ocupando a terceira posição, sem problema nenhum. A minha sequência seria, então, menos 3, menos 2 e menos 1, por exemplo. Ok? Eu poderia ter uma sequência que inicia lá em 40, por exemplo. 40, 50, 60. De 10 em 10. Né? E aí essa sequência representada seria, então, 40, 50 e 60. Ok? Então, só para indicar que a gente está trabalhando, né, com uma sequência de números, e essa sequência de números ela obedece uma regra, ela obedece uma determinada situação em que você vai olhar para cá, por exemplo, qual que é a regra que
estabelecida entre esses números aqui, né? Qual que é a ligação entre eles, por exemplo, né? Se a gente fosse pensar aqui numa maneira geral, se a gente quisesse, por exemplo, continuar essa sequência de números, qual que seria o próximo termo, qual que seria o próximo elemento? A gente percebe que os números avançam, né, a cada 10 unidades, né? Então, 40 mais 10 é 50, mais 10 é 60, o próximo seria 70, 80, enfim. Aqui a gente percebe o quê? Os valores diminuindo e sendo negativos. Então, se a gente multiplicasse aí cada um desses elementos, né, por menos 1, você teria, e aí fizesse, né, os valores decrescentes, você teria então essa sequência. Ok? Mas só para a gente ter uma noção geral do que a gente vai tratar em progressão aritmética e progressão geométrica. Então a gente está falando de sequência, né? É uma associação, então se é um conjunto, uma sequência finita, eu tenho uma quantidade específica de números dentro dentro dessa sequência. É finito o conjunto, então eu tenho uma quantidade numerável, eu consigo contar quantos elementos eu tenho dentro da minha sequência, né? E essa sequência, fazendo a associação com a posição que ela ocupa, eu consigo montar exatamente a sequência de números que fazem parte dessa sequência. A sequência infinita, representada aí praticamente da mesma maneira, só que a diferença é que esse conjunto não tem fim, né? É basicamente essa a diferença entre sequência finita e sequência infinita. Basicamente não, é essa a diferença. Uma tem fim, a outra não tem fim. Ponto, acabou. Não tem muito o que explicar, né? Então, nessa sequência aí, a mesma coisa está acontecendo. Eu estou associando a posição em que esses números aparecem na minha sequência, a posição 1, a posição 2, a posição 3, e assim sucessivamente até uma posição I definida aí, né? E aí eu vou ter um AI, que eu não sei qual é I, mas ele continua depois desse termo, né? Porque não tem fim. Embora eu estabeleça que o I ocupe uma posição, né, dentro do conjunto dos naturais, mas como a sequência é infinita, significa que eu tenho mais coisa depois do I, né? Então vai caminhando aí pro infinito, né? Não tem fim. É uma sequência infinita. Ok? E as associações, os pares aí ficariam, né, ordenados na forma de a primeira posição, o 1 com o A1, né, um elemento dessa sequência. Então, só para mostrar, na verdade, esse diagrama aí é só para mostrar que existe uma regra que vai associar os elementos, né, a posição que esse número ocupa com o próprio elemento. É como se a gente estivesse trabalhando com uma função aqui, né? E aqui a gente estivesse trabalhando com domínio da função e ali seria a imagem da função, né? Mas a ideia é que para você montar essa sequência de números, né, você vai... Uma coisa importante aí, né, nessa sequência é a ordem, tá? Se é uma sequência, então você tem que estabelecer uma ordem com que esses elementos aparecem, né? E a regra em que você vai montar essa tua sequência, né? Tinha uma sequência bem clássica, que é a sequência de... a sequência de Fibonacci. Deixa eu ver se eu lembro. Ela era definida dessa maneira. F1 é igual a F2. Eu não estou mostrando isso para vocês. Que é igual a 1. E a sequência seguinte seria o que? Seria Fn menos 1 mais
Fn-2, se eu não me engano. Isso aqui para n maior ou igual a... maior que 2, né? Que o 2 já está definido ali. Ó, o que acontece nessa sequência? Essa sequência é definida por meio dessa regra. Os elementos que ocupam, né, o F1 e o F2, eles são iguais a 1. Né? Então, já começa aqui na minha sequência, na primeira posição, o 1, na segunda posição, o 1 também, né, que está definido, né, por meio da regrinha que F1 e F2 são, e o F aqui é do nome do cara que definiu essa regra, Fibonacci. Eu não sei como é que se escreve, então eu não vou nem tentar. Fibonacci, eu acho que é italiano. Mas enfim. E aí por isso que a diferença não é A1, A2, como a gente já tem trabalhado ali. Mas qual que é a lógica de determinar o próximo elemento que ocupa a terceira posição? Então o que vai ser o F3? O F3 vai ser, então, o F3, né? Menos 1 mais F3 menos 2. E aí isso é exatamente o quê? Isso é exatamente o F2 mais o F1. Ou seja, 1 mais 1, que é 2. Então, nosso F3 é 2. Ok? E aí vai embora nisso, né, nessa sequência. O F4, então, é N, no caso o N é igual a 4, então N menos 1, mais 4, né? 4 menos 2. E isso vai ser o que? Vai ser o F3 mais o F2, que é igual, o F3 é 2 e o F2 é 1, então 3. Eu acho que depois do 4 é que vai começar a divergir aqui da sequência. Menos 1 mais F5 menos 2, então aqui é o F4 mais F3. O F4... Cadê o F4? O F4 é 3 e o F3 é 2. O resultado é 5. Aí sim, agora mudou, não foi para o 4, né? E aqui a sequência, se eu não me engano, é 8, e aí depois isso vai aumentando. Mas é uma sequência, logicamente que é uma sequência infinita, porque a ideia aqui é sempre somar os dois números anteriores, né, dessa sequência, ou seja, 1 mais 1 é 2, né? 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5, 13, né? E aí vai embora com isso. Então, você tem aqui uma sequência infinita, né, estabelecida por uma regrinha que diz que você soma os dois números anteriores, né, os dois antecessores faz a soma para determinar o elemento que ocupa a posição n, certo? Então, um exemplo aí de uma sequência infinita, né? E essa sequência ela obedece uma lei, obedece uma associação, obedece um requisito que você consegue, às vezes não é tão óbvio olhar para uma sequência numérica sem ter informação nenhuma e determinar qual que é a lógica por trás daquela sequência, né? Por exemplo, se você olhasse para essa sequência, você, né, ia levar um tempinho para descobrir que cada número é, na verdade, a soma dos dois números anteriores, né? Ou não, alguém poderia olhar e sacar de modo direto isso, mas a ideia é você perceber nas sequências o padrão por trás. Gente, eu estou com 27 minutos de aula e ainda não saí nem da primeira parte. Tô ficando velho. Antes eu dava uma aula dessas em meia hora. Agora eu começo a falar. E acabo esquecendo do tempo. Mas
E aí eu coloquei o exemplo lá de uma sequência finita, né, os números aí 1, 2, 3, 4, 6, 12, que são divisores, né, inteiros positivos do número 12, né, todos eles aí dividem o 12, né, o 1 divide 12, 2 divide 12, 3 divide 12, 4 divide 12, 6 divide 12 e 12 divide 12. Tá? E a sequência infinita de inteiros positivos, né, de números inteiros positivos, também, né? Sequência, só exemplos de sequência, né? E aí a regrinha por trás no primeiro caso, a regra são números que são divisores do 12, né? A regra do outro é os múltiplos inteiros positivos de 2, né? Ou seja, números pares, né? E aí, em relação à igualdade das sequências, o que vai acontecer? Se você tem uma aplicação, né, você está tratando, né, o termo aplicação aí para indicar que existe uma lei, né, que associa a posição de um elemento, e aí quando fala de associação da posição, né, ele está determinando o quê? Está determinando uma sequência, né? O que é importante numa sequência é você, né, se é sequência, você tem que saber, né, a posição que cada elemento ocupa nessa sequência, né? Obviamente a sequência vai começar com um termo, com um segundo termo, com um terceiro termo, com um quarto termo e assim sucessivamente, ok? Então falar de sequência é associar a posição do elemento, né, com o elemento em si, né? Ok? E aí, então, se eu estou falando de uma aplicação, é dessa associação, posição com o elemento em si. E essa associação, essa aplicação é por meio de uma regrinha, né? Ou seja, no caso da sequência de Fibonacci, era somando, né, os dois números anteriores. Na sequência em que eu tinha os múltiplos de 12, os divisores de 12, essa era a regra, né? Todos os números sejam divisores de 12, por exemplo. Tá? Números pares ou múltiplos de 2, né? Enfim, né? Vai ter uma regra. E aí, então, se eu estou tratando aí da igualdade, né? Se eu estou tratando aí da igualdade entre essas sequências, eu estou dizendo o quê? Que essas sequências elas vão ter domínios iguais e elas vão ter uma aplicação, vão produzir, né, um resultado também igual. Ou seja, o elemento que ocupar a primeira posição na minha sequência, né, na sequência F, ele vai ter que ocupar a primeira posição na sequência G, né? E assim, parece bem óbvio a gente tratar disso, né? Por exemplo, né, para uma sequência formada pelos números 1, 3, 5, 7, né? 11, né? Números primos, né? Para essa sequência ser igual, né, a outra sequência, o que tem que acontecer? O elemento A1, A2, A3, isso tem que fazer sentido para todos, até para o AN. Às vezes eu esqueço de fazer isso. Isso tem que ser iguais, então o 1 tem que ser igual ao A1, o 3 tem que ser igual ao A2, o 5 tem que ser igual ao A3, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Se a gente está definindo que as sequências são iguais, né, eu estou dizendo que cada elemento desse que ocupa uma posição nessa sequência tem que ser igual ao elemento que ocupa a posição naquela sequência específica. Se eu tivesse uma sequência que, na verdade, apresentasse, por exemplo, uma sequência finita agora, né? Apresentasse isso, ó,
são números primos, né? Os 5 primeiros números primos, né? Porém dispostos numa sequência diferente. Eu não tenho uma igualdade aqui, né? Porque a minha primeira sequência é uma sequência dos números primos em que a ordem crescente foi estabelecida para a posição que esses números estão ocupando. E aqui a ordem que foi estabelecida é a ordem decrescente. Então, observa que a regra para essa sequência é números primos em ordem crescente. A regra para essa sequência é a seguinte: números primos, porém em ordem decrescente. Então, essa sequência é diferente dessa sequência, ok? Mas isso é só a... né? E aí você tem que estabelecer, né? No caso, como foi colocado aí, F igual a G, F é a lei, a associação tem que ser iguais, né? E os elementos, eles têm que ser iguais também. Os elementos que ocupam a posição, né, uma posição específica nessa sequência, tem que ser iguais também, ok? Vamos avançando. E aí, como é que eu defino, então, uma sequência baseado nessas informações que a gente tem aqui, né? Como é que eu vou definir as minhas sequências? Porque o que interessa para a matemática, né, são os padrões, né? Eu poderia ter, por exemplo, uma sequência aqui de números aleatórios, 8, 7, 3, 1, 25, 45, 18. É uma sequência de números. É uma sequência, né? Por que é uma sequência? Porque cada número desse ocupa, né, uma posição específica, né, nessa sequência. Primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Qual que é a regra aqui? Colocar números aleatórios. Poderia ser a regra, né? Poderia ser a regra. Mas eu não consigo estabelecer um padrão aqui entre esses números, certo? E a matemática gosta disso, gosta de padrões, gosta de coisas que eu consigo associar, né? Juntar, linkar as coisas. E aí, então, a ideia é sempre estabelecer essa lei de formação baseada em alguma, né? A lei de formação das... Deixa eu fechar aqui. Estabelecer uma maneira de formar essas sequências em que você, né, defina uma regra. Não, eu quero formar essa sequência baseado nessa informação aqui que eu consigo definir todos os termos da minha sequência. Essa regra tem que valer para todos os elementos da minha sequência. E aí, com base nessa informação, por exemplo, eu conseguiria prever, né, um determinado termo que vai ocupar uma posição específica nessa sequência. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que não tem um padrão, né, é uma sequência aleatória de números, por exemplo, eu não consigo prever qual que é o próximo número, né? E a matemática, né, não gosta disso, não gosta de imprevistos, não gosta dessas indefinições, né? Então, eu quero saber qual é o elemento que vai ocupar a próxima posição, né? E para eu saber isso, eu tenho que conhecer a regra que faz essa associação. Se é uma coisa aleatória, né, isso, né, não é bem uma regra matemática, né, estabelecer uma sequência aleatória. E aí, então, existem algumas maneiras, né, de você definir então essas sequências, né, essas leis de formação das sequências. A primeira é usando fórmula de recorrência, né, em que são dadas aí duas regras, uma para identificar o primeiro termo
e a outra para calcular cada termo AN a partir do antecedente. No caso da lei de formação, então é basicamente aquela sequência de Fibonacci, né? Aquela sequência lá que eu coloquei para vocês, em que para os dois primeiros termos, né, foi estabelecido o quê? Foi estabelecido que F1 é igual a F2, que é igual a 1. Então, estabeleci logo os dois primeiros termos da sequência, igual a 1. Os demais, né, eu consigo calcular por meio disso, né, fazendo a soma dos dois números anteriores. Né? E aqui é 1 menos 2. Ok? Então, essa lei de recorrência é isso. Eu estabeleço uma regra para o primeiro termo. Ó, o primeiro termo vai ser definido dessa maneira, ou é esse número, e os seguintes são baseados nessa outra regrinha aqui que você vai conseguir associar sempre com o primeiro termo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, escrever uma sequência finita F, cujos termos obedecem a seguinte fórmula de recorrência. O primeiro termo é 2. Então já sabe lá que o primeiro termo é 2, o A1 é 2, e os outros termos, né? Ou seja, o teu AN é AN menos 1 mais 3. Então aqui o primeiro termo é 2. E qualquer outro termo pertencente a essa sequência vai seguir essa regrinha aqui, ó. Ou seja, vai ser o AN-1, AN-1 é o anterior a ele, mais 3. Ou seja, se essa sequência começa com 2, o A2, né? O A2 vai ser o quê? Vai ser o A2 menos 1. Ou seja, o A1 está definido, é 2, mais 3. Então, o resultado é 5. E aí você vai calcular o A3 agora. O A3 é o quê? É o A3 menos 1, que é o A2, mais 3. O A2 é 5. 5 mais 3 é 8. E assim sucessivamente. Mas aí é uma sequência finita, no exemplo, é uma sequência finita de fórmula de recorrência, escreva assim, cujos termos obedecem a seguinte fórmula de recorrência. Então uma sequência aí para os 5 primeiros termos. 5 não, 6. E na sequência é o 8 mais 3, que é 11, 11 mais 3, 14, 14 mais 3, 17. E aí fecha a sequência, né? Uma sequência finita, né? E essa sequência só tem esses números, né? Observa que a regra é sequência finita formada pela lei tal, 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 né? Mas observa que se eu continuasse essa sequência, né, se não fosse dito que era uma sequência finita, né, essa sequência poderia caminhar aí, né, indefinidamente para o infinito, né, porque eu sempre vou conseguir ter o termo anterior somado a 3, o termo anterior somado a 3, o termo anterior somado a 3, então isso poderia não ter fim. Então quem define se a sequência é finita ou infinita é a própria lei de formação da sequência. Tá? Então, usar recorrência, né, para a formação dessas sequências é definir o primeiro termo, e os outros termos são estabelecidos com base no termo anterior, sempre, ou seja, com base nessa informação inicial. Nesse caso, definiu-se o primeiro termo e a informação a mais é sempre o termo anterior. Ó, o AN-1 significa que eu estou pegando o termo anterior, né, o número anterior, subtraído de 3. Então, se eu quero calcular o A2, por exemplo, o A2 vai ser o quê? O anterior a ele, no caso o anterior ao A2 é o A1, somado de 3. Se eu quisesse calcular o A15, por exemplo, né? O A15, eu necessito para calcular o A15, eu precisaria saber quem é o A14,
e adicionar 3 a ele, né? E aí, então, é por isso que é indicado aí que é uso de recorrência, porque eu sempre vou ter que relacionar isso a um termo anterior ou uma regra que estabelece, né, o uso de um termo anterior para determinação dessa sequência. Ok? Uma outra maneira de você definir, então, recorrência, né, essa aqui é a primeira regrinha. O outro é fazer associação expressando aí os termos em função da posição que eles ocupam, né? Nesse caso, você vai usar de modo explícito a posição n em que esse elemento está ocupando na tua sequência. Por exemplo, escrever uma sequência finita cujos termos obedecem à lei. A n é igual a 2 elevado a n. Ou seja, o n representa a posição, né? E o a é o elemento, né? Então, nesse caso, a lei é a seguinte, 2 elevado a n, ou seja, potências de base 2, né? E a sequência é finita de 4 elementos. Então, o A1 é o quê? O A1 é 2 elevado a 1, que é 2. O A2 é 2 elevado a 2, que é 4. O A3 é 2 elevado a 3, que é 8. E o A4 é 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então, a minha sequência é formada por esses números aqui, né? 2, 4, 8, 16. Ok? Então, a regra em específico para essa sequência, ela leva em consideração a posição que o número ocupa, ok? Então, uma maneira. Por que é diferente, então, da recorrência? Observa que eu não estou usando o termo anterior para calcular o termo seguinte, né? Eu não estou usando o elemento anterior para calcular o próximo, que vai ser usado para calcular o próximo, vai ser usado para calcular o próximo. Não estou usando isso. Eu estou usando apenas a posição que o número ocupa, ou seja, a regra é eleva o 2 ao expoente em que o elemento ocupa, né? Ou seja, na minha sequência, a posição é 1. Então, é 1 elevado a, ou 2 elevado a 1. A posição é 2, ou seja, 2 elevado a 2. A posição é 3, ou seja, 2 elevado a 3. A posição aqui é 4, ou seja, 2 elevado a 4. Mas observa que eu não uso o termo anterior para calcular nenhum deles, né? Eu defini que era uma potência de base 2 elevado ao expoente indicando a posição que o elemento ocupa. Ok? Então, essa regra estabelece isso, né? Usa a posição. Sei lá, vamos pensar num outro exemplo aqui, por exemplo, né? A sequência é formada por... E observa que eu não preciso definir, né, o primeiro termo aqui. Com base nessa sequência, ó, eu já defino quem é o AN. O AN, sei lá, vai ser 2 vezes N mais 1, por exemplo. Né? Então, se eu quero definir quem é o primeiro elemento dessa sequência, ó, eu sei a posição do elemento, eu só preciso dessa informação para definir quem vai ser o elemento, ou seja, 2 vezes 1 mais 1. O resultado aqui vai ser 3, né? O elemento A2 vai ser o quê? 2 vezes 2 mais 1, resultado 5. Né? O elemento A3 é 2 vezes 3 mais 1, resultado 7. O A4 é 2 vezes 4 mais 1, resultado 9. Certo?
Então, uma maneira aí de definir então essa sequência expressando em relação à posição que eles ocupam. Um exemplo basicamente, né, semelhante ao que eu coloquei aqui, só que são múltiplos de 3. E uma propriedade, né, que relaciona, e a terceira maneira então de definir, os elementos seria por uma propriedade em que esses termos todos que eles têm em comum, né? Aqui, por exemplo, escrever uma sequência finita de 6 termos em que cada termo é igual ao número de divisores inteiros do respectivo índice. Divisores inteiros. Divisores inteiros significa divisores positivos. Eu não estava mostrando para vocês. A terceira propriedade ela relaciona a uma propriedade específica que os termos vão obedecer, né? Uma propriedade que vai ser comum a todos os elementos da sequência. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, o exemplo, né, que foi colocado, que cada elemento da minha sequência vai indicar quantos divisores o índice ou a posição do divisor, né, na minha sequência ocupa. Por exemplo, aqui, ó, estabelecer aqui a sequência A1, A2, A3, A4, é uma sequência finita, né? Sequência finita dos termos, escrever uma sequência de 6 termos. Então, A5 e o A6, né? Sequência de 6 termos. E essa sequência é formada pelo quê? Pela quantidade de divisores que cada índice desse, divisores inteiros, que cada índice desse possui. Ó. Então, o 1 é divisível por 1 e por menos 1. Então, aqui eu tenho 2. É a quantidade de divisores que o índice possui, né? A quantidade de divisores que o índice 2 possui. O 2 é divisível por 1, por menos 1, por 2 e por menos 2. Então é 4. O 3, a mesma situação, é dividido por 1, por menos 1, por 3 e por menos 3. 4. O 4 ele divide por 1, menos 1, por 2, por menos 2, por 4 e por menos 4. Então aqui já são 6. O 5, número primo, né, vai dividir por 1 e por 5, e no caso contando o positivo e o negativo, 4. O 6 vai dividir por 1 por menos 1, por 2 por menos 2, por 3 e por menos 3, já deu 6, né? E por 6 e por menos 6 deu 8 aí, ok? Mas tu não está levando em conta a posição. Está levando em conta a posição que o número ocupa para estabelecer a tua sequência. Mas a diferença é que eu não estou usando essa posição para estabelecer um cálculo específico, né? Como lá, por exemplo, 2 elevado a n. Eu pegava e estabelecia o quê? Que o índice seria usado para fazer potência de 2 elevado a 1, por exemplo, né? E obter um resultado, né? Gente, 2, né? 2 elevado a 2 seria igual a 4. Eu não estou estabelecendo um cálculo, estou seguindo uma regrinha, né? Ou uma propriedade que esses índices, eles
todos possuem, né? É a propriedade de saber quantos divisores cada um tem, ok? E indicar aqui, ok? Então, uma propriedade, não exatamente um cálculo que está sendo feito. Ok, então eu não estou usando a posição para expressar uma fórmula, né? Não estou usando a posição que eles ocupam para estabelecer um cálculo, né? Uma maneira de calcular. Eu estou usando a posição, né? E com base nessa posição verificando uma propriedade que é comum a todos, dá o número de divisores e apenas indicando a contagem do número de divisores que cada um deles possui. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei mais exemplos desse tipo de formação. Não. E aí a gente já passa então. Então, é isso, senhores. Então, trabalhar com sequência, estabelecer uma regra que vai ser comum para todos os termos da sequência. E essa regra em específico, ela pode seguir essas leis de formação aí, né? Essas sequências, elas vão ser estabelecidas, né, por uma regra. E como é que eu estabeleço essa regra? Eu baseio na definição, né, indicando o primeiro termo e os demais termos são calculados a partir desse primeiro termo, ou eu defino, né, com base na posição que esses elementos ocupam, e estabeleço um cálculo, uma maneira de calcular baseado na posição, né, que é a definição aí da propriedade anterior, que ela leva em consideração a posição, né, ou ainda a propriedade em que a regra em que eu levo em consideração a propriedade comum a todos os elementos dessa sequência, né?